Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre algo que gera muitas dúvidas, a espasticidade. Calma, minha gente. Espasticidade. Sabe quando você faz um movimento involuntário, como um chute, e não sabe o motivo? Pois é, minha gente, a espasticidade trata-se do aumento involuntário da contração muscular que pode surgir em qualquer músculo e que pode aumentar o grau de dificuldade para realizar tarefas simples como caminhar, escovar o cabelo ou até mesmo comer. Porém, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico neurocirurgião, já esteve aqui, o nosso amigo Dr. Renato Andrade Chaves. Dr. Renato, bom dia, bem-vindo, entra aqui, doutor. Que maravilha. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado mais uma vez, doutor. Quando a gente entra em contato com o senhor sempre solícito e vem aqui, entra em nossa casa para espasticidade, doutor. Que nome, não é como arroz com feijão que muita gente está preparando o almoço agora, doutor. Espasticidade não é um nome comum. Não, a espasticidade é um sintoma que você tem, tá? Do aumento do tônus muscular. Isso dado por várias doenças. Do tônus muscular. Sim. Quando a gente, de repente, vocês médicos, assim, olha, faça exercício, faça atividade física, vão na academia, faça caminhada, enfim, para aumentar o tônus muscular, né? Que é a rigidez, enfim, o que vai segurar o nosso esqueleto. Então é isso que a gente está falando ou não? Não, porque esse é o tônus muscular voluntário. Doutor Maguinha aqui, doutor, por favor, aqui, o nosso convidado, a gente tem que tratar bem o nosso convidado, viu? Quando a gente entra na sua casa, você sempre serve um cafezinho pra gente, por que não para o médico? Obrigado. Pra gente, né? Na verdade, quando você aumenta o tônus muscular voluntário, tá? Isso Com é academia. academia. Isso é academia. Então aumenta o tamanho do músculo e assim é o tônus do músculo e o volume muscular. Na espasticidade, eu tenho geralmente uma lesão que ela é cerebral, tá? Então eu tenho uma lesão cerebral que faz com que o seu músculo fique duro. Entendi. O maior representante disso é uma pessoa com derrame, um AVC. Vamos conversar um pouquinho sobre Claro. isso, doutor? Sente-se. Obrigado. Gente, o doutor Renato está aqui, espasticidade. Eu vou tentar acertar o nome, né? Espasticidade. Então, uma pessoa que, por exemplo, sofreu um AVC, pode ter alguma sequela. E essa sequela, doutor, pode ir para o músculo? Como é que é? Sim, geralmente a pessoa que tem um AVC tem uma sequela, maior ou menor, mas ela tem que ter uma sequela porque teve uma lesão cerebral. Tá. O que acontece diversas vezes? Quando eu tenho uma lesão no cérebro, o cérebro, pelo AVC, ele morre aquela parte que sofreu o acidente. Morrendo aquela parte que sofreu o acidente, a função dada por ele, da movimentação, é perdida. Então, vamos imaginar que uma pessoa teve um derrame ou um AVC do lado direito do cérebro, tá? Do lado direito do cérebro, ela teve um AVC e ao lado esquerdo do corpo, ela não vai se movimentar. Como a lesão é cerebral, não é periférico, é central, eu tenho que, eu vou parar de movimentar e eu vou ficar duro. Eu não vou ficar mole, que seria o plástico. O contrário de espástico seria plástico. Eu não fico mole. Flexível aí. Eu fico bem duro e fica bem difícil de fazer todos os cuidados. Então aquela pessoa, aquela sua avó, aquele seu tio, a sua mãe ou pai que sofreu um acidente vascular, ele fica com o tônus muscular muito aumentado. E você não consegue, por vezes, nem trocar a pessoa. Não é que fica aumentado porque incha, não é um edema, doutor. Ele fica rígido, ele é fica isso? rígido. Difícil de movimentar. A espasticidade seria essa rigidez. Ah, ok. E não o aumento da força. Eu posso ter uma rigidez. Nem o volume. Nem do volume. Geralmente é acompanhado até com a diminuição do volume. Então eu tenho a diminuição do músculo, concorda? Porque ele já não tem mais a função. E tem a diminuição do músculo mais o aumento dessa dificuldade da movimentação. Ô, doutor Renato, então, eu vou tentar entender o que o senhor falou assim. Quer dizer, nós temos o nosso cérebro. Sim. E nós temos o nosso músculo. Sim. Do cérebro ao músculo, temos o nervo que se comunica. Sim, então, na verdade, o problema é o cérebro da transmissão por esse nervo que vai chegar no músculo, é isso? Sim, eu vou tentar, a grosso modo, explicar. Tá. Então, grosso modo, o cérebro seria aquele interruptor. Ok. Tá? Seria um interruptor. E eu vou ter
o nervo que vai ser um fio, só que nós temos uma emenda no meio do caminho. Tá? Então são dois neurônios, o neurônio que nasce no cérebro e vai até a medula, e o neurônio que nasce da medula e vai até o músculo, que nós chamamos de músculo efetor, que é o que realiza o trabalho. Que realiza o trabalho. O que acontece? Quando a lesão é nesse primeiro neurônio, tá? No primeiro neurônio que sai do cérebro, eu deixo aquele segundo neurônio sem nem estímulo e nem inibição. E ele faz com que aquele músculo seja muito excitado. Ele vai ficar sem inibição alguma. Então eu não vou conseguir mexer o meu braço, ou minha perna, ou qualquer outro músculo que é inervado por aquela área do cérebro referente àquela movimentação. O senhor citou aqui um AVC, um derrame cerebral, mas pode ter outras causas também, doutor? Pode ser um fator genético, hereditário, Sim, um outro tipo existem várias doenças que cursam com isso, doenças até genéticas, tá? Eu posso ter doença genética, eu posso ter espasticidade, eu posso ter aumento de tônus na cervical. Então, quantas vezes você já não viu alguma pessoa que tem uma lateralização da cervical por aumento do tônus naquela região, tá? Isso acontece em várias situações. Eu só expliquei o derrame porque é a mais comum. E é aquela que realmente vai levar à modificação da qualidade de vida, porque o cuidador não vai conseguir fazer o que precisa para paciente. O doutor Renato, tende a aumentar esta rigidez, eu vou usar a palavra rigidez porque acho que é mais compreensível, se o tônus ou rigidez tende a aumentar cada vez mais, a pessoa vai perdendo cada vez mais, ou amanhã depois com exercício, com tratamento, eu posso ter uma certa flexibilidade? Então? Com o tratamento você volta a ter uma certa flexibilidade, porém o que acontece, se você não fizer o tratamento, o que é uma rigidez muscular passa a ser uma rigidez da articulação, porque o que não articula, o corpo pensa, putz, se não está movimentando, não é para movimentar, e ele perde a capacidade. Ele não vai gastar energia lá. Perde a capacidade. Então, na verdade, nós chamamos de anquilose, que é a fusão da articulação. A articulação perde a função de articular, ela anquilosa e você não tem essa flexibilidade toda. Então você acaba perdendo a movimentação num último estágio. Por isso que é importante o estímulo, doutor, sempre estímulo. Sim, a primeira coisa é o estímulo, né? Então, a primeira coisa sempre se faz o estímulo. Por profissional fisioterapeuta ou não, quando um paciente perde o estímulo central, que é o neurônio que vai fazer realmente a estimulação por si, ele passa a ter uma estimulação passiva. Então, alguém de casa, ou ele mesmo com o outro lado, imagina que você perdeu o lado esquerdo, você vai fazer a movimentação com a direita, você vai estimular, tá? O que acontece muitas vezes é que é tão rígido que ele não consegue estimular adequadamente. Para isso entram as medicações. E quais são as medicações? Eu posso ter medicações que são relaxantes musculares, aos quais eu uso até para dor, que podem ser periféricos, igual Miosan, Coltrax, que é a ciclobenzapina, tilconídeo, ou de ação central. Sempre, ele cita alguns nomes, mas sempre com prescrição médica. A gente sempre é um médico que, não é porque, olha, você vai assistir depois o programa no YouTube, pela TV Aparecida aqui, olha, você vai colocar repetidas vezes o nome do remédio para poder tomar por conta própria. É sempre um médico que vai prescrever, viu, gente? E outro que é de ação central, que é o vulgo baclofeno. Baclofeno é um relaxante muscular de ação central. Às vezes só a medicação ela não é eficiente o suficiente para relaxar o seu músculo a ponto de dar uma mobilidade, para dar um cuidado maior com aquele paciente. E aí entra o nosso Botox, a toxina botulínica, que primordialmente ela foi feita para isso. Ela é para tratar espasticidade, Então, basicamente, hoje se usa muito para estética, mas a base dela... de estética, e não é, a origem não é essa. A origem é para tratar a espasticidade, não é estética. Estética veio depois, porque uma vez que você bloqueia um músculo como o bíceps, então você consegue bloquear um bíceps e dar uma movimentação maior, é claro que você
bloqueia músculos da face e diminui as rugas, né? Quando não é, doutor, assim, uma coisa provocada por um AVC, etc., né? Quando a pessoa, ela vai sentindo aos poucos essa rigidez, doutor, você, por exemplo, tinha a mobilidade de colocar roupa, de tomar um banho, colocar roupa, e de repente ela vai perdendo isso, doutor? Existem doenças genéticas, né? Existem algumas doenças genéticas. A esclerose múltipla pode ser? A esclerose múltipla, ela pode levar à espasticidade, até porque a esclerose múltipla nada mais é do que múltiplos derrames em locais diferentes. Ele acomete o neurônio na parte branca dele, né, no axônio, tá? Mas você acaba tendo vários derrames seguidos. Entendi. Então acaba como um derrame primário. É que a causa do derrame é uma doença subjacente, né? A causa do AVC é uma doença subjacente, que é a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, né? Mas você pode ter desde as doenças autoimunes, como doenças genéticas, como má formação, ou até... E ela vai percebendo aos poucos. Sim, ou até espasticidade por trauma. Você pode bater a cabeça, ter uma hemorragia, e essa hemorragia fazer com que você tenha alguma lesão neurológica que faça você ter uma espasticidade. Doutor, é uma doença de gente grande ou pode ser qualquer faixa etária? Uma criança pode ter também, doutor? Qualquer faixa etária. Não tem predileção. Determinadas doenças podem dar espasticidades em determinadas categorias. Então, uma doença genética é muito mais comum de se ter espasticidade na infância, enquanto uma doença traumática na juventude, que é quando mais você se acidenta, e uma doença como o AVC na senilidade, na segunda, na adultez tardia para gente... Agora, idoso. Tem outro tipo de doença associada, doutor? Por exemplo, assim, a pessoa tem esse fator de rigidez, de espasticidade, e pode, com isso, outras doenças oportunistas também se alojarem, doutor? Então, uma vez que você não se movimenta bem, é claro que as doenças oportunistas chegam. Então, uma vez que você não se movimenta e você fica mais deitado, você tem maior predileção a ter pneumonia. Uma vez que você não consegue comer direito, você tem mais engasgos, de novo, predileção a pneumonia e morte súbita. Então, uma vez que você não se movimenta, o seu colesterol vai subir, você tem maior deposição de placa, você tem uma maior chance de um infarto, uma maior chance de um outro derrame. É claro que se você não se movimenta direito, você vai acabar não fazendo parte daquela congregação ou aquele convívio social e vai evoluir com uma depressão. O doutor pode ter algum tipo de movimento involuntário no sentido, claro, é um movimento involuntário, no sentido assim, você está quieto e de repente o cérebro dá um comando involuntário lá, um espasmo. Exato, e mexe o músculo, ou mexe o pé, ou dá um chute, pode ter essa falta de controle sobre as suas ações musculares, doutor? Então, geralmente o espasmo é dado por outras doenças que não as que levam à espasticidade. Tá. Porque, na verdade, o que acontece? A falta de excitação seria a espasticidade e o excesso de excitação seria o espasmo. Então, na verdade, eu teria que ter excitação em excesso para que eu desse um aumento do reflexo. Que não tem nada a ver com aqueles tiques que você tem. Não, são totalmente diferentes. Entendi. Não tem nada com isso. E, doutor, o nosso corpo tem uma temperatura. O fato de você aquecer o corpo, colocar uma bolsa quente naquele músculo, naquela região que está rígida, ajuda também pela temperatura, pelo calorzinho relaxar, doutor? Hein? Sim, porque a temperatura é um ótimo relaxante muscular. Tá? Então, a temperatura é um ótimo relaxante muscular. Agora, não quer dizer que uma pessoa com uma rigidez muito grande, com uma espasticidade muito grande, que ela responda de acordo simplesmente com uma bolsa, tá? Uma bolsa de água morna, uma bolsa de água quente. Que é importante aquecer, é importante. Sim. É interessante se fazer? Faz parte de um tratamento? Faz, não medicamentoso. Claro. Assim como a movimentação. Agora, as medicações e a aplicação de toxina botulínica
é outra fase do tratamento e às vezes até colocação, dependendo do porquê, colocação até de eletrodo cerebral para diminuir esse tipo de movimentação involuntária. Pode acontecer, doutor, eu vou, vou exagerar na pergunta para a gente entender, ou seja, a pessoa fica tão rígida que as mãozinhas podem fechar, os dedinhos podem fechar e a pessoa não conseguir mais fazer esse movimento? Pode acontecer? Sim, e esse é um das maiores procuras pela toxina ou pela fenolização, né? Utilizar fenol. O que acontece uma vez que você tem uma atividade muito grande do segundo neurônio, eu tenho que fazer com que ele não funcione mais tão bem, eu tenho que lesar essa parte. Primeiro, ou eu coloco botox, que age diretamente no músculo, ou eu faço uma fenolização, eu leso o neurônio que inerva o músculo. Lesando este neurônio, eu faço com que a musculatura, ao invés de estar rígida, ela fique flácida. Mas daí eu tenho força? Eu perco a força ou não? Você já perdeu força. Mesmo na espasticidade, você já não tem força. Mas você não tem força por questão do primeiro neurônio. Agora você não terá força por conta do segundo. Mas pelo menos você consegue um autocuidado. Você consegue vestir uma roupa, você consegue abrir a mão, pelo menos para pegar um copo. Então, assim, o tratamento é feito para que você consiga ter um grau de cuidado maior. Não é tratamento curativo, tá? É um tratamento paliativo. Em algumas doenças, às vezes você tem uma deficiência no núcleo cerebral e isso faz com que você tenha uma espasticidade. Aí você consegue colocar um eletrodo no cérebro da pessoa e esse eletrodo, fazendo um estímulo correto, faz com que você perca essa espasticidade toda, tá? Então, assim, isso são outros tipos de tratamento, mas é claro, o eletrodo é a última coisa, fazer a fenolização do neurônio é a penúltima, mas sempre você tem que fazer a fisioterapia com movimentação passiva. O interessante é fazer a movimentação passiva sempre, porque a pessoa ela deixa de se cuidar, ela acha que o cuidado só é feito em ambiente hospitalar. Então, a partir do momento que você sai do hospital, aí você tem que se cuidar 5 vezes mais. Doutor Renato, vem para cá, doutor. Vamos falar sobre espasticidade. Então, para definir para quem está chegando agora, espasticidade é o aumento do tônus da musculatura, do tônus involuntário. Então, quando você tem o aumento do tônus da musculatura, da rigidez da musculatura, seria a espasticidade. Então, tônus é o sinônimo também de rigidez. Rigidez. Para a gente acompanhar em casa, doutor. O tratamento, por exemplo, assim, uma piscina ajuda, assim, uma hidromassagem ajuda a relaxar esse tônus também, doutor? A piscina, a hidromassagem, a água, tudo aquilo que tem calor envolvido é um relaxante muscular, mas seria um relaxante muscular muito fraco. Então, muitas vezes, o relaxante muscular que se usa, que é a água, que seria um dos primeiros, né, o mais antigo conhecido, ele não é suficientemente forte para fazer uma liberação da musculatura por completo. Entendi. Agora, doutor, assim, o que hoje vocês oferecem de tratamento? Ou seja, a gente colocou água, um aquecedor, uma bolsa que vai aumentar a temperatura. Ok, mas existe um tratamento medicamentoso, algo mais assim, sério, cientificamente falando, doutor? Sim, o tratamento medicamentoso, ele começa em duas frentes. A primeira frente é você relaxar aquele músculo. Como que eu relaxo o músculo? Ou perifericamente, com alguns relaxantes musculares de ação periférica, ou central, com ação cerebral já. Então eu relaxo todos os músculos, mas com ação cerebral. Dentre eles, o baclofeno é o mais utilizado. Quando não se dá conta por meio medicamentoso da melhora dessa sintomatologia, o interessante é se fazer a denervação. Então, fazemos uma secção do músculo, ou isso fisicamente, ou isso quimicamente através de um fenol, que nós chamamos, né, um álcool.
se coloca um álcool no nervo e faz com que denerve essa inervação e o músculo fica flácido. É uma das coisas. E outro, agindo diretamente na musculatura, eu injeto Botox, né, toxina botulínica, porque Botox é um nome comercial, qualquer tipo de toxina botulínica, e eu tenho uma melhora, eu tenho uma diminuição da rigidez por um tempo inicialmente de 6 meses, tá, a 1 ano, e esse tempo com várias aplicações durante o ano você diminui esse tempo. Entendi. Então você acaba fazendo uma diminuição desse tempo. Okay. No início é um tratamento maravilhoso e depois você diminui. Ok. Nós temos aqui, a gente não colocou no bloco anterior, essas fotos, assim, é justamente essa comunicação do cérebro com a musculatura e aqui um pouco... essa é a transmissão, né, que o senhor estava ilustrando agora, assim, dos neurônios, essa transmissão muscular, né? Isso? Aí seriam algumas lesões que você tem que pode levar à espasticidade. Tá. Então, qualquer tipo de lesão cerebral em área motora que vai fazer com que você movimente e, no final das contas, pode levar a uma rigidez muscular. Um AVC, uma pancada, uma queda, um traumatismo? Sim. São as maiores causas. Ok. Temos outra foto aqui, né? Aí já é um tratamento, né, doutor? O tratamento, basicamente, é fisioterapia. Tá. O que nós vemos é o seguinte, essa imagem foi pega para ilustrar a fisioterapia, mas nós temos algumas coisas que dá para ser tirado disso. Geralmente, a perna que você vai fazer o tratamento, você não vai estar mexendo. Concorda que no AVC você não vai mexer? Então, isso já não tem tanto cabimento. Ok. A perna que você vai fazer o tratamento da espasticidade, geralmente ela não é tão trófica, ela não tem a mesma grossura, o músculo não é tão bom quanto a perna não afetada. Então, basicamente, essa perna ficaria fina, ficaria sem movimentação e a movimentação não é ativa. Eu não consigo movimentar minha perna direito. Vai ser uma movimentação mais passiva. Essa depende de outros. Sim. Essa movimentação geralmente não vai conseguir ser feita porque o músculo está duro. E aí que entra os tratamentos. Ou eu relaxo o músculo, quimicamente ou com medicação, certo? Ou eu denervo essa musculatura. Claro, ele perde a função que já não tinha. Porque estava rígido. Porque estava rígido. Em última análise, dá para se fazer por alguns tipos de doenças genéticas, colocação de eletrodo cerebral ou até o corte de tendão e músculo. Então, algumas vezes, na espasticidade, eu corto tendões ou músculos. Nesse caso aqui, doutor, ou seja, a gente tem essa secção, corta o músculo, o álcool, o fenol, etc., mas assim a perna está mais fina. O fato daí, com esse tratamento, eu consigo movimentar a perna. Eu posso depois frequentar uma academia para ganhar um pouco mais de tônus muscular ou não vai adiantar ou a tendência é afinar cada vez mais? Basicamente, você vai fazer Porque agora ela tem movimento. Na verdade, ela tem um movimento passivo, ela tem um movimento por outra pessoa, não é um movimento que eu tenho espontaneamente. Então, como eu não levo esse estímulo neurológico para o músculo... Mas ele não perde força, ele vai poder caminhar. Mas ele não caminha como ele caminha antes. Qual que é o problema? O problema é que, às vezes, quando você tem uma espasticidade, eu posso ter o pé virado para o lado de fora e eu não consigo caminhar porque eu vou cair. Ou então, o meu pé ele é virado para cima e eu não consigo deambular. Ou a minha coxa, ela é fletida e eu não consigo uma maneira de caminhar. Entendi. O que é a fisioterapia? A gente tem que... Eu estou pegando muito nessa parte, porque às vezes a pessoa acha que vai chegar no médico, vai fazer o tratamento e vai sair curado. Medicina, basicamente, a gente trata a maioria das coisas, curar só lá em cima. Tá? Curar é Deus. O que nós fazemos? Você tendo uma espasticidade, você acaba melhorando esse tônus muscular. Melhorando o tônus muscular, você volta a caminhar, volta a conseguir ser vestido, volta a conseguir fazer as atividades que você não fazia antes. Certo. Então, basicamente, a sua qualidade de vida vai melhorar, sem, contudo, a sua força melhorar. Ok. Tá?
Doutor, chegaram algumas perguntas também para as nossas redes sociais, a gente vai colocar aqui. A Yolanda Castro, de Ouro Preto, Minas Gerais. Bom dia, dona Yolanda, Deus abençoe, que bom que a senhora está conosco acompanhando Saúde e Fé aí em Ouro Preto. Quando uma criança está tendo muito espasmo e vomitando muito, mesmo com o uso de medicamento, tem tratamento? Pergunta a nossa amiga dona Yolanda, doutor. Tem, a primeira coisa que tem que se saber é qual é o diagnóstico e por que ela está vomitando. Primeiro que espasmo e vômito pode ser só pelo uso de medicação. Okay. O uso de medicação pode ter como efeito colateral espasmos. Os espasmos, eles têm várias causas, desde síndrome da perna inquieta, ou então eu posso ter um tremor e não espasmo, ou pode ser uma crise convulsiva. Então, dona Yolanda, procure um médico, faça o diagnóstico correto para melhor tratamento da sua doença. Vamos lá para Tiradentes, Minas Gerais, doutora, a nossa amiga dona Miranda Souza. Dona Miranda, um beijo para a senhora, muito obrigado por estar conosco aqui acompanhando. Ela disse que tem espasmo facial, faço o tratamento com aplicação de toxina botulínica de 6 em 6 meses. Gostaria de saber se a cirurgia é eficaz para substituir talvez o tratamento, doutora Miranda. Sim, o espasmo facial, o tratamento com toxina botulínica, ele é um tratamento paliativo. Geralmente o espasmo facial é derivado de uma compressão da artéria e do nervo. Então a artéria comprime o nervo e comprimindo o nervo facial, toda vez que seu coração bate, dá estímulo para que você tenha um espasmo facial. Existe uma cirurgia de descompressão, que é uma cirurgia muito parecida com a cirurgia para a neuralgia do trigêmeo, e ela, em caso você não melhore o espasmo facial com medicação, é interessante fazer a cirurgia, e a cirurgia é muito efetiva. Mais uma pergunta aqui, doutor. Durante o dia a gente tem movimento, exercício, etc., fisioterapia. O Matias Lima, de Aparecida, aqui bem pertinho de nós. Bom dia, Matias, Deus te abençoe, obrigado pela pergunta. É comum as pessoas terem mais espasmos à noite porque estão mais relaxados aí, doutor? Sim, na verdade, os espasmos à noite, eu acredito que essa pergunta deva ser no sono. Então, durante o sono, você se movimenta muito. É uma fase do sono que é o sono REM. Então, o último estágio do sono, o estágio em que nós acabamos por descansar plenamente, é o estágio em que você mais se mexe. Então, esse estágio do sono é o estágio em que provavelmente ele deve estar falando sobre espasmo. Doutora Vânia dos Santos, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Bom dia, Vânia. Muito obrigado pela participação aqui conosco, viu, Vânia? Quem fica perto de uma pessoa que tem espasmos pode começar a ter também? Não é contagioso, né, doutor? Não, não é contagioso, não é contagioso. Graças a Deus não é contagioso, mas alguém que esteja muito ansioso, uma pessoa ansiosa, pode simular alguma coisa que tenha de outra pessoa. Então, não é incomum você ver uma pessoa com dor torácica e começar a ter dor no peito também uma pessoa que tem ansiedade.